Romanos 6, versículo 15. Ainda antes, vamos ler o 14 só para os irmãos apanharem aqui o fio à meada. Diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... Aquilo que nós vimos a semana passada é que a graça não é, ou, no fundo é a bênção da graça, não é para que nós possamos pecar. A graça não existe para que eu viva a vida da forma como eu quero. Foi isto que nós vimos a semana passada. E agora vejam o versículo 15, diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Este versículo quase nem precisa de grandes comentários. Vamos lê-lo outra vez. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a resposta é enfática. Categoricamente, Paulo diz: de modo nenhum nós pecaremos, simplesmente porque já não estamos debaixo do domínio da lei. Se os irmãos se lembrarem, nós vimos e temos visto ao longo das semanas que há dois grandes poderes que estão, no fundo, a face da mesma moeda, que é o poder do pecado e o poder da morte. E aquilo que nós vimos também em Romanos é que a lei, apesar dela ser boa porque ela provém de Deus, ela magnifica estes poderes. Porquê? Porque traz à luz aquilo que nós chamamos as transgressões. Irmãos, lembram-se disto? Onde não há lei, não há transgressão. Não significa que onde não há lei, não há pecado. Significa que onde há lei, o pecado e aparentemente as consequências do mesmo são ainda mais gravosas. Porquê? Porque a partir do momento em que eu sei o que é o pecado, sempre que eu cometo algum pecado, eu estou deliberadamente a ir contra a lei. E isto é mais gravoso do ponto de vista divino, e em vez de pecado, temos pecado e transgressão. E agora Paulo está a dizer, mas nós não estamos jamais, ou melhor, já não estamos, é isto que eu quero dizer, já não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mas como ele falou também no início do capítulo 6, porque estamos debaixo da graça, a conclusão não é podemos pecar, a conclusão é exatamente o inverso. Porque estamos debaixo da graça, nós não podemos pecar de modo nenhum. Versículo 16 diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a... Irmãos, é interessante. Paulo está a dizer, olha, todos nós sabemos que aquele a quem nós nos apresentarmos para servir, literalmente para nós sermos escravos, para obedecer, somos servos ou escravos daquele a quem nós nos apresentamos para obedecer. É interessante porque esta expressão servo parece que é um bocadinho... Às vezes vêm pessoas ter comigo e dizem assim, oh, pastor, eu não gostei nada daquilo que você disse. Você disse que nós somos escravos. Já vieram ter comigo várias vezes a dizer-me isto. Eu disse, irmão, tenho pena. Você não gosta, mas é o que a Bíblia diz. Ah, não, mas nós já somos libertos, irmãos. É verdade. Mas não é porque somos libertos que deixamos de ser escravos. Porque o princípio da liberdade não é de acordo com aquilo que a sociedade impõe. O princípio da liberdade é, nós estamos livres das malhas do pecado, mas estamos debaixo de alguma coisa. E neste caso, nós somos escravos, no sentido de servos, como está aqui, mas a ideia literal é escravos, porque nós temos que obedecer a quem? Ou ao pecado, ou a Deus. O contexto de Romanos é acerca de dois senhores, e nós escolhemos a quem nós queremos servir. Claro que a expressão servo é um bocadinho menos violenta, nós gostamos mais da expressão servo, mas literalmente no grego doulos, servo ou escravo, é exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Então o irmão pode até dizer, eu não sou escravo, sou servo. Pronto, está a dizer exatamente a mesma coisa. Mas fica mais confortável assim, para mim, está perfeitamente tranquilo. Mas o ponto é este, irmãos. Todos nós temos que escolher a quem queremos servir. E nós escolhemos a quem queremos servir. Vimos já que a iniciativa da salvação é de Deus. A própria fé que nós temos é de Deus. A graça provém de Deus. Mas aqui Paulo vai falar, pelo menos parece a mim e a nós que seguimos esta linha teológica, que apesar de tudo, nós ainda temos alguma liberdade de escolha, não está tudo predeterminado, nem sequer a nossa vontade ao extremo, e ainda temos algum grau de autonomia para podermos escolher. Vejam o que é que este capítulo diz, neste caso, neste versículo. Não sabeis vós quem vos apresentardes.
há uma ação voluntária que é a apresentação para sermos servos. É interessante. Basicamente, aqui este versículo está a dizer nós temos uma liberdade, mas a liberdade que nós temos é simplesmente para escolher de quem nós queremos ser escravos. De quem é que tu queres ser servo? Aquele a quem tu te apresentares, aquele a quem eu me apresentar para obedecer, esse é o meu Senhor. E os dois caminhos não podiam ser mais diferentes. São dois caminhos totalmente opostos. Ou apresentamos para obedecer ao pecado, e o pecado tem um resultado que é a morte, ou obedecemos àquilo que diz a Deus e que aponta para a justiça. Então vejam, ou obedecemos ao pecado, e com o pecado gera a morte em nós, vimos isto também já acontecer, ou da obediência para a justiça. Só há uma forma de alcançarmos a justiça, é obedecermos a quem? A Deus. Nós falamos acerca da justificação, que é a justiça divina imputada a nós, não porque merecemos, mas porque Cristo levou em si todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. E aqui está Paulo mais uma vez a apelar para a ideia de que tu escolhes e eu escolho qual é o caminho que nós queremos seguir. Queremos seguir o caminho da obediência, que gera justiça, ou queremos seguir o caminho do pecado, que é o da desobediência, que gera a morte? A justiça é importante porque, escatologicamente, sem entrar nisto, mas na parte final da história, a justiça é aquilo que nos permite irmos para o céu. Nós vamos para o céu porque somos declarados justos. Mas Paulo está aqui a dizer que nós temos que obedecer. Então, nesta terra, nesta vida, ainda há uma opção, ainda há um caminho a escolher. E este caminho só tem que ser e pode ser, e só deve ser, o caminho da obediência que leva à justiça. Isto implica que o crente não pode viver vidas duplas. Só há dois senhores, só há dois caminhos. Eu não posso escolher. Mas já imaginaram? Há dois caminhos e nós queremos andar nos dois. Vai correr bem, não vai? A determinada altura eles vão ficar cada vez maiores. Eu não vou fazer a espargata, senão morro já aqui, fico já aqui estendido. Mas irmãos, porque também não consigo fazer a espargata, por isso. Mas irmãos, a ideia é esta mesmo. Há dois caminhos e nós só podemos escolher um. Infelizmente há pessoas que querem andar nos dois e pensam que conseguem andar nos dois e até acham que já são mestres ou doutorados nos dois caminhos. Parece às vezes até que sim, mas é mentira. Porque nós não conseguimos andar em dois caminhos. Nós, se andarmos em dois, já escolhemos um. Escolhemos o do pecado. Ponto final. Se nós quisermos andar nos dois caminhos, nós já tomamos a nossa decisão e somos apresentados a obedecer, não àquele ao Deus da justiça, mas somos apresentados ou apresentamos-nos para a obediência do pecado. E com o pecado vem a morte. Versículo 17 diz, mas graças a Deus, que tendo sido, ele utiliza aqui o tempo passado, nós já fomos, está a falar da carta aos Romanos, portanto era a igreja em Roma, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Ele diz, olha, no passado, nós, ou vocês, serviam ao pecado. Mas agora, isto é, no tempo presente em que eles estão a ler esta carta, obedeceste de coração. E a expressão coração significa totalmente, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós somos, sem esconder nada a ninguém e muito menos sem esconder nada a Deus. A ideia é, com tudo aquilo que nós somos verdadeiramente, porque nós às vezes conseguimos mostrar algumas coisas a algumas pessoas. Outras queremos esconder. Mas Paulo está a dizer que quando nós obedecemos verdadeiramente porque mostramos tudo aquilo que somos e obedecemos com tudo aquilo que nós somos. Como eu estava a dizer no início, para Deus não há qualquer esconderijo. Nós não conseguimos esconder-nos de Deus, nem conseguimos esconder quem nós somos de Deus. Então, quando obedecemos com tudo aquilo que nós somos. E quanto mais depressa nós entendermos que, de facto, não conseguimos esconder nada de Deus e que Ele nos conhece
perfeitamente, eu acho que é um alívio. Não sei se para vocês qual é o sentimento que têm, mas para mim é um alívio. Para mim é um alívio. Eu sei quem sou e sei que Deus conhece-me ainda melhor do que eu mesmo e que não há nada que eu possa esconder. Para mim é um alívio. Porque gastar energia a tentar esconder coisas é o que nós fazemos das outras pessoas. Mas de Deus, nós não precisamos fazer isto. Temos que ser totalmente transparentes, porque mesmo que não queiramos, diante de Deus nós somos transparentes. Obedeceste de coração à forma de doutrina a que foste entregues. A ideia é o ensino. A igreja, ou os crentes, antes eram escravos, é isto, do pecado, servos do pecado antes. Mas agora eles passaram de ser servos do pecado para uma coisa, uma condição distinta, um posicionamento totalmente diferente. E aquilo que é interessante é isto. O posicionamento leva-os a obedecer e obedecer de acordo com o padrão ao qual eles foram ensinados. E onde é que eles foram ensinados? Na questão do Evangelho. O Evangelho é aquilo que todos nós conhecemos, acho eu. Mas às vezes conhecemos-lo de boca, às vezes conhecemos-lo intelectualmente, não tanto de viver. Mas quem obedece verdadeiramente só tem uma forma de conhecer o Evangelho, que é vivendo. Vivendo o Evangelho. De que é que adianta eu dizer que conheço se depois não vivo? Paulo vai falando muitas vezes acerca disto também. Já vimos isto. Há muita gente que conhece o Evangelho intelectualmente, racionalmente, mas depois não o vive. O que é que importa nós conhecermos uma coisa aqui e não deixar que ela trabalhe aqui? Irmãos, que interessa fazermos grandes pregações ou termos grandes estudos se depois não vivêssemos aquilo que pregávamos? De que é que interessa termos grandes orações se depois para aquela oração não tem nada de conteúdos, quando se espreme, não é realidade da nossa vida, é simplesmente palavras ocas. Mas Paulo, desculpem, já ia dizer que era o Pedro, mas é o Paulo. Paulo está a dizer, olha, vocês antes eram servos, escravos do pecado, mas agora obedeceram de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Aquilo que vos foi ensinado é aquilo que vocês vivem, e aquilo que vocês vivem é aquilo que vocês obedecem. E porque vocês obedecem, voltamos atrás, vocês obedecem para a justiça. É este o contexto. Quem obedece de coração, versículo 18 diz, é libertado do pecado e passa a ser escravo ou feito servo de justiça. Irmãos, todos nós queremos de alguma forma ser servos de justiça. Amém? É isto que o texto vai apelando. Versículo 19 diz, falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. A expressão que nós temos sempre é serviço, servir, ser ou fazer-se de escravo. O escravo faz o serviço. E agora veja, ele diz que começa este versículo 19 dizendo, fale como homem pela fraqueza da vossa carne. Irmãos, há pelo menos 3 opções assim no conjunto de teólogos do que é que significa verdadeiramente esta frase. Tenho para mim, resumidamente, que eu acho que engloba aqui 2 das opções que às vezes vai falando. Fale como homem pela fraqueza da vossa carne. Os homens, nós como homens que somos inclinados para o pecado e há verdades espirituais que nós não conseguimos alcançar totalmente. Nós até podemos tentar, conseguimos ter alguma noção, mas não conseguimos alcançar a plenitude da verdade. E eu penso que é isto que Paulo está a falar. Porque os irmãos vejam, Paulo está a falar de uma coisa que é dura de se entender, que é a ideia da escravidão. Porque nós até entendemos sermos escravos do pecado, mas como alguns crentes vêm às vezes falar comigo quando não gostam muito disto, não conseguimos entender a ideia de sermos escravos de Deus. Não gostamos desta ideia, porque somos livres. Ora, se formos livres, já não somos mais escravos. Eu entendo, mas veja o contexto. Nós, quando dizemos que entregamos a nossa vida totalmente, nós entregamos a nossa vida ao nosso quê? E o nosso Deus, qual é um dos títulos que Ele tem? O nosso se... Porquê é que nós chamamos Senhor ao nosso Deus? Porque somos propriedade pós-sua. Ele é o nosso Senhor. E aqui
Paulo está a dizer, olha, fale como homem, porque eu sei que o exemplo da escravidão parece-me que é este o outro elemento. O primeiro é este. Nós, como homens, não conseguimos alcançar totalmente algumas ideias que são claramente espirituais. Nem nós entendemos tudo, é impossível. Então Paulo diz, olha, eu falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Mas ainda assim ele está a dar um exemplo que é o exemplo da escravidão. Aqui está, como eu vos disse, literalmente no grego dá para entender claramente as expressões são estas, sem tirar nem pôr, escravizar-te. Servir é fazer-te escravo, está na passiva. Nós mesmos fazermos-nos escravos, voluntariamente nós obedecermos e dizermos que é o Senhor nosso Deus, que é de facto o nosso Senhor. Agora vejam, pois que assim como apresentastes, outrora é este o contexto, os vossos membros significa a ideia do nosso corpo. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, antes de chegarmos ao Senhor, porque, irmãos, independentemente de termos ou não nascido na igreja, não é porque crescemos na igreja que somos salvos. Não é porque nascemos na igreja que somos salvos e não é porque estamos há décadas na igreja que somos salvos. Eu acho que isto para nós é claro. Todos nós, em determinada altura, nós tivemos que verdadeiramente nos converter, verdadeiramente nascer de novo. E antes de nascermos de novo, seja lá o passado que foi, se foi muito tempo, se foi pouco tempo, nós usávamos os nossos membros, o nosso corpo, o nosso ser, não para o bem, mas o que é que Paulo diz? Mas para servirem à imundícia, à impureza. Imundícia ou impureza é exatamente aquilo que é o oposto de Deus. O que é que nós temos visto? Deus é um Deus de santidade. Deus é um Deus que por causa da sua santidade, Ele planeou tudo, ainda antes de nós termos sido criados, sabendo que nós íamos pecar. Deus planeou tudo e planeou um escape e ainda assim nos criou. É uma coisa espantosa e inconcebível para nós seres humanos e até quase inacreditável. O Senhor sabe que se nos criar, nós a determinada altura nos vamos rebelar. Mas Ele ama-nos ainda antes de ter-nos criado. Cria-nos sabendo que nós o vamos trair. Mas não só isso, não nos deixa na traição, não nos deixa caídos. Ele arranja o escape e salva-nos. Jesus é a salvação, amém? Agora veja o que é interessante nesta história. Deus em qualquer momento da criação, até depois de nos ter criado, Ele podia nos eliminar e podia-nos até nem sequer nos ter criado. Porque Ele já sabia o que é que iria acontecer. Esta é a ideia que nós temos da presciência divina. A omnipotência, Ele tem todo o poder. E a presciência significa até o conhecimento prévio de todas as coisas. Deus não foi apanhado desprevenido. Os irmãos acham que o Senhor não estava nada à espera que o Adão e a Eva pecassem. Os irmãos acham que foi assim. O Senhor sabia. Mas ainda assim Ele criou, ainda assim Ele arranjou o plano divino, ainda assim Ele criou todas as coisas, ainda assim Ele arranjou a solução. E veja o que é que nós fazíamos. Com os nossos membros, com aquilo que nós somos, servimos a impureza. O contrário da santidade. O sacrifício de Jesus mostra a necessidade de santidade. Aquele que é perfeito, o segundo Adão, como nós já vimos aqui há 2 ou 3 semanas atrás, o segundo Adão vem cumprir tudo aquilo que o primeiro Adão não conseguiu. E onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão não falhou, nem jamais falhará. Ele é Jesus perfeito. Na cruz há o encontro do amor com a justiça. Mas nós, ainda assim, outrora, apresentávamos os nossos membros para combater, ou seja, nos caminhos distintos da santidade. O oposto da santidade é a imundícia. E o oposto da bondade, que também é Deus, os nossos membros serviam também à maldade, com a finalidade de fazer a maldade. É uma coisa extraordinária este versículo. Porque há aqui a repetição da expressão maldade para a maldade, mas a ideia é, os nossos membros faziam mal, mas tinham o objetivo claro de obedecer e cumprir aquilo que é maldade. A ideia é, nós tínhamos má índole, a nossa natureza era pecaminosa. Então não só nós estávamos contra Deus para fazer aquilo que é imundícia ou iniquidade, contrário de santidade, mas ainda fazíamos e atuávamos e operávamos naquilo que é o contrário da bondade, a maldade. E fazíamos a maldade porquê? Simplesmente pelo propósito de alcançarmos a maldade. Éramos ruins e bem ruins. É isto que Romanos capítulo 1 fala. Acerca de tudo aquilo que o ser humano é, quando está longe
de Deus e não fosse a redenção divina, meus irmãos, que história trágica teríamos cada um de nós. Mas graças a Deus, por tudo aquilo que Ele fez e faz na nossa vida. Assim como outrora apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, agora, assim, apresentei os vossos membros. Paulo está a dizer, olha, como no passado vocês fizeram, vocês podem agora apresentar. Irmãos, mais uma vez, há aqui um elemento volitivo, há aqui mais uma vez uma questão da vontade. Há aqui uma autonomia, há aqui uma liberdade para apresentar alguma coisa que é Deus. Para Deus, desculpem. Apresentai agora os vossos membros para servirem a... quê? O que é que diz a vossa Bíblia? Aquilo que antes apresentávamos para a imundícia, para a maldade, devemos agora apresentar para servir a justiça, para... Irmãos, a ideia é, aquilo que antes vivíamos, com a energia que vivíamos, nós agora devemos-la viver, mas noutro patamar. Se antes servíamos ao pecado, se antes servíamos à imundícia, agora devemos querer servir à justiça para a santificação. E a expressão santificação é interessante. Em primeiro lugar, dizer-vos que há de facto aqui o elemento da vontade, porque se antes fazíamos, estávamos escravizados debaixo do pecado. Dizer-vos também que a ideia é, não é que nós... Como é que é dizer isto? A ideia da escravidão não significa que nós não tivéssemos... Deixa-me dar aqui um exemplo. Este texto não significa que quem, por exemplo, está a combater com alguma adição, por exemplo, um toxicodependente. Ele não quer dizer que aquele toxicodependente não se queira libertar. Os irmãos estão a entender? A ideia é, porque é que muitas das vezes os toxicodependentes não se libertam? Não é porque eles não queiram, é porque a vontade de se libertar é mais pequena do que a vontade de voltar a consumir. Certo? E eu sei do que falo porque eu tive um irmão toxicodependente, sei bem como é que era. Entrou em programa, saiu em programa e volta e meia voltava sempre lá. Porquê? Porque não era que ele não quisesse. Claro que ele não queria estar na droga, claro que ele não queria estar no estado em que estava, claro que ele não queria fazer aquilo. Mas a vontade de consumir era maior do que a vontade de se libertar verdadeiramente. E por isso ele era escravo. Ainda havia a vontade, mas a vontade dele estava inquinada pelo pecado e ele nunca chegava ao patamar em que ele queria de facto sair. Ou melhor, havia alturas em que sim, mas volta e meia voltava. E para quem já esteve com toxicodependentes sabem que quando há recaídas é sempre o pior. Então parecia que cada vez estava pior. Porque havia fases em que estava um bocadinho bem, quando parecia que estava a encaminhar, quando caía ainda e era pior do que a primeira vez. Isto para dizer o quê? Quando nós falamos aqui de apresentar, não tem a ver apenas com a nossa força, mas também tem a ver com o elemento da vontade. O que eu quero transmitir aqui é, há alguma coisa que tu e eu podemos fazer. É verdade que é Deus quem salva, é verdade que é pela graça, é verdade que Jesus cumpriu todas as coisas, mas eu não posso viver vidas duplas, eu tenho que ter uma vontade de apresentar o meu corpo para a justiça e para cumprir agora aquilo que é a santificação. E a santificação é uma expressão muito interessante, porque a santificação ela só vai ser plena quando nós estivermos no céu. Santificação significa literalmente isto, o processo de nos tornarmos santos, e santo significa ser aperfeiçoado, literalmente ser separado da imundícia. A expressão santificação, Paulo está a utilizar uma expressão que aponta no Velho Testamento para uma questão de sacrifício, separação dos sacrifícios e separação dos sacerdotes. Quando o sacerdote era incumbido e o seu ministério era o ministério sacerdotal, ele tinha que ser separado. Ele tinha determinadas características e havia coisas que ele não podia fazer, porque se as fizesse, já não fazia mais. Os irmãos lembram-se das histórias, não é? Se o sacerdote entrava lá no sítio e não estava com a vida arranjadinha mais ou menos, e aqui era mesmo mais ou menos, porque o sacerdote pecava na mesma, por isso é que havia sacrifícios pela própria vida e o pecado do próprio sacerdote. O sacerdote não era perfeito, e Deus sabia isto. Mas se ele fosse para lá com uma má atitude, se ele fosse para lá sem cumprir as regras, o que é que lhe acontecia? Já foste. O ministério acabava, era despedido prematuramente, com justa causa. Era um bocado violento.
Não era só despedido porque não tinha direito sequer à indenização. Também com justa causa nunca temos direito à indenização. Às vezes até temos que pagar, mas pronto, isso é outra questão. Isto é aqui a minha veia de advogado. Aqui era um bocadinho pior. Aqui não era despedido, mas era da vida, não era do emprego. E a ideia da santificação, a expressão que Paulo utiliza, é exatamente esta mesma expressão. O sacerdote, ele tinha que se separar. E as ofertas ao Senhor, os holocaustos, os sacrifícios, fosse de animais ou de cereais, do que fosse, tudo isto tinha que ser separado. E o que é que Paulo está a dizer? Vejam, como antes apresentaram os vossos membros para a imundícia e para a maldade, vocês agora devem cumprir com a justiça, ou servirem a justiça e procurarem a santificação. E a santificação, sabendo que é plena só no futuro, quando nós estivermos no céu, ela começa hoje. Então a santificação é um processo que todos nós temos que ter e é voluntário, porque começa pela vontade, é auxiliado pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, porque nós, pelo nosso mérito ou esforço, não conseguimos alcançar a santificação. Mas ainda assim, Paulo está a dizer que nós devemos apresentar os nossos membros, corpos, o nosso ser, para fazermos atos de justiça, para sermos justos e para sermos santos. A ideia é, há um contraste absoluto entre viver escravizado no pecado e viver escravo de Deus. E um dos frutos de sermos servos ou escravos de Deus é claramente os atos de justiça que nós praticamos, mas também a necessidade que nós temos de ser santos. O crente é sempre santo. E o crente busca sempre a santidade. Não é para que os outros vejam, nem é sequer para mostrar aos outros, porque não faz qualquer sentido, isso não é santificação. Até já haveria aqui uma intenção pecaminosa, mostrar aos outros aquilo que nós somos. Isto mostra o orgulho e arrogância, petulância. Portanto, não tem nada a ver com santidade. A santificação é simplesmente, ela ocorre porque nós queremos agradar ao Senhor, porque sabemos que Ele é santo, e nós só o podemos ver porque a ideia é ser de santos, porque eu sou. Ora, se nós não formos santos, desculpem a expressão, estamos tramados. Há um princípio de santificação que é crucial e essencial de ser uma marca do crente. Porque quem verdadeiramente nasce de novo tem nele o Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem que ser santo. Então há um processo de santificação que ocorre. E é verdade, meus irmãos. À medida que o tempo vai passando, é suposto nós estarmos melhores, não é piores. E às vezes parece que é o oposto. Quanto mais tempo passamos na igreja, parece que estamos cada vez piores. Às vezes com piores feitios, mas isso é outra conversa. Mas às vezes com atitudes cada vez mais estranhas. Com expressões e palavras que saem da nossa boca cada vez mais esquisitas. Os irmãos lembram-se quando se converteram pela primeira vez? Espero que só se tenham convertido uma vez. Mas lembram-se quando se converteram? Lembram-se da paixão que nós temos quando nos convertemos verdadeiramente? Lembram-se da necessidade de santidade que nós próprios buscamos? Há coisas que deixamos logo de fazer. Coisas que deixamos de ver. Mas aos poucos e poucos, o que é que vai acontecendo se nós não nos esforçarmos e não deixarmos que Deus seja de facto o centro da nossa vida? Aquelas coisas que nós antes deixávamos de fazer, aos poucos e poucos nós deixamos entrar na nossa vida. E aos poucos e poucos elas vão tomando lugar na nossa vida e nós passamos a tolerá-las. Então nós sabemos que elas não nos fazem bem, sabemos já espiritualmente, racionalmente também, porque sabemos, mas deixamos-las estar. Toleramos estas coisas. E à medida que vamos tolerando, vamos ficando insensíveis a elas. Então já não nos faz diferença nenhuma. Então às vezes o pecado está ali connosco e nós até somos crentes, nós até cremos em Deus e nós vimos à igreja na mesma, mas parece, desculpem a expressão, parece quase que interrompemos o processo de santificação. Porquê? Porque toleramos aquilo que é imundícia. E o que é que Paulo está a dizer? Olha, não toleres aquilo que é imundícia, não vivas exatamente como viveste no passado, porque isto era o que tu fazias antes. Tu agora estás numa nova fase. Tu estás numa fase em que tu deves trabalhar, falar aquilo que é justiça, atuar para aquilo que é justiça e deixares que a santificação
tome conta de todo o teu ser. A ideia é, apresenta o teu corpo para a obra da santificação. Isto é ser igreja. Isto é ser verdadeiramente crente. Estão a ver porque é que a igreja é tão importante e porque é que Jesus protege tanto a igreja? Estão a ver porque é que a igreja é a noiva de Cristo? Porque a noiva de Cristo não tem a ver com a igreja IPT em si. Nem sequer tem a ver aqui com aqueles que estão aqui. Espero que sim, que todos. Mas nem sequer tem a ver com isto. Tem a ver com aqueles que na IPT são de facto santos. Tem a ver com aqueles que na IPT são de facto redimidos. Tem a ver com aqueles que na IPT de facto aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nasceram de novo e estão nesta vida com as lutas, pecando, mas continuando também na santificação, no processo, trabalhando e apresentando os seus corpos para a justiça. Estes é que fazem parte da noiva de Cristo. São estes. Porque muitas das vezes nós gostamos que seja tudo corporativo. Todos. Eu espero que sim, que sejamos todos. Mas a realidade mostra que muitas vezes não somos todos. E o bom disto é que cada um tem que dar contas de si mesmo. E a quem vamos dar contas é ao juiz. Ao nosso Jesus Cristo. Mas Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ele tem todo o direito de nos julgar. Da forma como Ele muito bem entender. E Ele vai fazê-lo. Ele vai fazê-lo. E Ele é o mais justo. Versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Os irmãos entendem? Se éramos escravos do pecado, estávamos livres da justiça. A ideia é, quem é escravo do pecado tem uma liberdade. Qual é a liberdade? É a liberdade da justiça. Ou seja, está livre da justiça. Está livre de atuar na justiça. Está livre da área de atuação e de efeito da própria justiça. A ideia é, se tu és servo de um, estás livre do outro. Não dá para ser servo dos dois. Nem livre dos dois. Se és servo do pecado, estás livre da justiça. E Paulo pergunta, e qual era o fruto que tinhais, então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Versículo 21 pergunta, qual é o fruto? O que é que nós temos de fruto quando apresentamos os nossos corpos para a imundícia? Qual é o fruto? Qual é o fruto que nós temos quando somos servos do pecado, estando livres da própria justiça? Qual é o tipo de fruto? Ele diz, das coisas que agora vos envergonhais. Quando nós passamos do pecado para Deus, há coisas que nos envergonham profundamente, que fizemos no passado. Não ficamos atolados nela, não ficamos presos à vergonha, mas nós nem gostamos de pensar naquilo que fazíamos. Este é o processo de santificação. Isto é o que acontece quando nós nos achegamos de Deus, quando nós nos apresentamos diante dele. Porque entendemos quem Ele é e aquilo que fazíamos era tão distante da sua natureza. Mas agora estamos libertos do pecado. E somos feitos, o que é que diz a vossa Bíblia? Vejam, continuamos servos. Só que agora já não é do pecado. É de Deus. Agora somos libertos do pecado. Temos liberdade do pecado. Mas estamos a servir na mesma a Deus. E agora temos o fruto. Há sempre fruto. Sempre fruto. Há fruto bom e há fruto mau. Mas não há ninguém que não produza fruto. E é pelo fruto que nós conhecemos as pessoas. E o fruto também é muito bom para nós nos conhecermos a nós mesmos. Porque às vezes gostamos muito de analisar o fruto dos outros e esquecemos que nós às vezes também estamos a produzir um. E às vezes o nosso fruto não é o ideal. Nem é o melhor. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto. E o nosso fruto é para a santificação e por fim a vida eterna. Isto é incrível. O fruto de sermos servos de Deus é para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós gostamos de olhar para a vida eterna e esquecemos do processo de santificação que começa hoje. Não termina hoje, não é o agora já, embora também já seja, mas ainda não termina totalmente. Não se conclui totalmente nesta vida, acaba na eternidade. Mas o processo começa aqui. A ideia que Paulo quer transmitir é,
dois senhores, tu escolhes a quem tu queres servir, é pelos frutos que conhecemos qual é o senhor a que estamos a servir, mas o processo de santificação é daqueles que estão debaixo da servidão de Jesus. O próprio Jesus diz, olha, tomai o meu jugo. Tomai o meu. É um senhor a pedir para que o servo tome o jugo. Há sempre um jugo que temos que tomar. Há sempre alguém que nós temos que nos libertar para nos subjugarmos, colocarmos debaixo da autoridade, servidão de alguém. Se nos colocarmos debaixo da servidão de Deus, temos o processo de santificação e, por fim, a vida eterna. O versículo 23 é dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso. Mais uma vez, Paulo arruma a questão de uma forma interessante. O capítulo conclui, mais uma vez, com o contraste entre pecado, morte, e Deus e vida eterna. O pecado tem um salário. A expressão salário é uma coisa interessante, porque era a mesma expressão que se utilizava para o pagamento que se dava de alguma coisa que era devido ao soldado por causa daquilo que ele cumpria. O soldado tinha uma função e o soldado recebia um salário. Era esta expressão. O soldado cumpria as suas funções e porque cumpria as suas funções recebia um salário. Então, a Bíblia diz, que é interessante, que o pecado tem um salário. Há uma atividade que é requerida pelo pecado e nós, quando somos pecadores, fazemos aquilo que o pecado requer. Os irmãos não se esqueçam que o pecado aqui é visto não apenas como ação, mas também como poder. Então o pecado é um poder poderosíssimo, a ponto tal de nos pagar por aquilo que nós fazemos. Só que o salário não era aquilo que nós queríamos, não era aquilo que nós gostaríamos. O pecado dá prazer, mas tem um salário, e é um salário terrível. O salário é a morte. E aqui é a morte literalmente espiritual. O salário do pecado é a morte. Já repararam que nós, sendo servos de Deus, não temos direito a salário? No pecado há um salário, mas com Deus há dom gratuito. Fala acerca de carisma. Carismata. Dom. Algo que é oferecido, independentemente de cumprires ou não. É feito não porque te é devido, é-te dado porque a pessoa que tem quer te dar. O pecado gera um salário. Então há algo que é uma recompensa simplesmente por causa de uma atividade contínua que nós fazemos. O pecado gera um salário, este salário é a morte. Mas para servir a Deus nós não temos direito a salário nenhum. Tudo aquilo que nós recebemos é dom gratuito de Deus. Porque nós vamos ficar sempre aquém daquilo que Deus requer e exige. Porque do pecado nós nunca ficamos aquém. Cumprimos perfeitamente a lei do pecado. Mas quando passamos do pecado para a vida com Deus, por muito que nós queiramos, nunca ficamos e nunca chegamos àquilo que Deus requer e exige. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, não se esqueçam que o capítulo 6 fala acerca da graça, é o tema principal. Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, dá-nos o dom gratuito. E o dom gratuito é vida e... Mais uma vez Paulo está a dizer, não há nada que tu possas fazer, nada, para merecer a vida eterna. Porque a vida eterna não é um salário de bom comportamento. A vida eterna não é um salário daquilo que tu e eu fazemos, daquilo que tu e eu cumprimos. A vida eterna é um dom gratuito e merecido. Enquanto o pecado é merecido porque é o salário daquilo que tu e eu fazemos, a vida eterna não é o salário daquilo que nós fazemos. É o salário, é o dom daquilo que Jesus Cristo cumpriu há 2000 anos atrás. E é por isso que este versículo tem um impacto tremendo. Nós sabemos-lo de cor. Mais uma vez digo, quando sabemos as coisas de cor, as coisas normalmente não têm o impacto que era suposto terem. Mas vamos ler, irmãos, e vamos deixar que impacte a nossa vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas por um meio. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terminamos com aquilo que o texto fala. A quem tu queres servir? Qual é
o Deus ou o poder a qual tu te queres voluntariamente entregar? É ao pecado ou é à justiça divina? Que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos orar.